Olá, eu sou Ana Carolina Campos, eu sou aluna do mestrado, da pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, e hoje eu vim aqui trazer para vocês, vestibulandos e apreciadores da boa literatura, um panorama sobre a obra Matamos um Cão Tinhoso, do autor moçambicano Luiz Bernardo Roana. Essa obra ela já caiu na FUVEST do ano de 2024, ela está confirmada para o vestibular da FUVEST de 2025 e de 2026. Então, é uma escolha, né, da FUVEST que nos mostra a relevância das culturas africanas na nossa formação cultural. Uma coisa que eu acho importante dizer logo no começo é que esse material, esse vídeo, é um material complementar à leitura da obra. Ele não substitui, em hipótese alguma, a leitura. Então, nós vamos fazer aqui uma breve sinopse, um levantamento dos temas relevantes e trazer alguns detalhes que formam um potente material de apoio para ajudar na análise dessa obra. Mas nada substitui a leitura. Bom, vamos lá. O romance foi publicado em 1964, mas os 8 contos que compõem essa coletânea, né, uma coletânea de contos, todos foram publicados antes da publicação do livro em revistas locais lá de Moçambique, entre os anos de 1961 e 1963. Por que é relevante, né, falar sobre isso? Porque nessa obra, o contexto histórico tem muita relevância, né? Então, Moçambique era um dos países mais pobres do mundo, e foi colonizado pelos portugueses. E na escrita, né, na época da escrita desse livro, Moçambique ainda estava no processo de colonização, lutando para tentar sair desse contexto, em busca da independência política, econômica, moral, cultural. E essa seleção de contos traz muito claramente, né, muito nitidamente, essa realidade de um sistema colonial que se prolongou para muito além do que seria razoável. E tudo isso aparece nos textos. Uma outra questão que é importante trazer, né, para vocês é que o autor era militante da Frente de Libertação de Moçambique, e ele foi preso no mesmo ano da publicação do livro, por causa do ativismo anticolonialismo. Ele ficou preso por 3 anos. Bom, vamos lá, vamos falar dos enredos. O primeiro, esse livro, né, todos os 8 contos que aparecem nessa edição selecionada pela FUVEST tematizam a estrutura de poder branco, português, colonialista e o formato agressivo com que a colonização portuguesa foi nesses países. E também traz muito sobre as consequências que envolvem a repressão, a violência, o racismo e a injustiça dos quais os moçambicanos nativos foram vítimas. Isso é muito acentuado, tá, pessoal, no discurso anticolonialista do autor. Todos os contos abordam as opressões e os preconceitos envolvidos naquela época de colonização portuguesa. E cada uma das narrativas, né, lembrando aqui novamente que são 8 contos, cada uma das narrativas percorre os diferentes espaços e explora diversas relações que compõem o mundo nesse contexto colonial. Então, por exemplo, quando a gente fala aí, tem 4 contos onde a infância é o foco, né? Que são o Nós Matamos o Cão Tinhoso, Inventário de Imóveis e Jacentes, Papá, Cobra e Eu, e As Mãos dos Pretos. Quando a gente vai falar do conto Nhinguítimo, a juventude é o foco principal. E quando a gente vai para o conto A Velhota, a gente fala mais da maturidade, né? Um texto escrito sobre a maturidade. Por que eu estou trazendo isso? Isso mostra um desejo muito importante do autor em contemplar todas as fases da vida,
sugerindo que a impossibilidade de escapar da opressão é geral, né? Não tem gênero, não tem idade, é uma situação generalizada. E os contos ilustram muito bem o que alguns estudiosos, como por exemplo Frantz Fanon, denunciam, né? Que é o colonialismo penetrando em todas as instâncias da vida. Eu vou falar, principalmente nessa apresentação, nessa aula, sobre o primeiro conto, que é o conto que dá título ao livro, que é o conto Nós Matamos o Cão Tinhoso. Ele começa, né, eu acho que ele é, assim, na minha análise, é o conto mais importante para retratar tudo que a gente vê nesse discurso, e então por isso eu dei um tratamento um pouco especial para esse conto. Ele começa com uma descrição física do cão tinhoso, né, desse tal cão tinhoso, e com uma ênfase muito forte nos olhos, no olhar. O foco narrativo desse primeiro conto é em primeira pessoa, e ele tem uma voz infantil, né, é o personagem Ginho que está contando essa história para nós. Eu trouxe esse trecho do livro, desse conto, né, já explico por quê. Então vamos lá. O cão tinhoso tinha uns olhos azuis que não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam sempre cheios de lágrimas que lhe escorriam pelo focinho. Metiam medo aqueles olhos, assim tão grandes, a olhar como uma pessoa e pedir qualquer coisa sem dizer, a pedir qualquer coisa sem dizer. O que é essa frase, né? Essa frase, na verdade, por que que eu grifei? Ela é repetida algumas vezes ao longo do mesmo conto. Ela aparece novamente. E isso mostra, sem dúvida alguma, a tentativa do autor de relacionar a figura do cão tinhoso, olhos azuis e aspecto deprimente, com o colonialismo português, né? Com o próprio colonizador. É uma descrição física, né? Na África, é importante lembrar, né, vocês que também estão estudando história, que Portugal nunca deixou de demonstrar poder repressor e de uma forma quase que exclusivamente violenta. O que é tinhoso, né? Eu achei importante trazer isso para vocês, até para fazer essa relação. Tinhoso, quando a gente pega na descrição do dicionário, é o adjetivo que não desiste de seus objetivos, uma pessoa obstinada, teimosa, como gíria, quem faz muita bagunça, traquinas, arteira, e o sentido figurado que causa nojo e repugnância. É super importante pensar nisso aqui, né? Porque a gente está falando aí de um processo de colonialismo, né? De um momento ainda de uma guerra, né? Uma tentativa de sair de uma situação colônia. E então a gente pode pensar que tinhoso é quase todo mundo, né? Nessa história. O tinhoso pode ser o povo moçambicano que não desiste dos seus objetivos, de certa forma, mas também estamos falando sobre a pessoa que causa nojo e repugnância. Para quem? Né? Para a colônia, esse povo colonizado, esse oprimido, causa nojo, causa repugnância. O termo tinhoso também é utilizado na Bíblia para se referir ao diabo ou Satanás. Ele, inclusive, ele é mencionado em vários trechos, né? Esse termo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, representando o mal e a tentação. É importante notar, inclusive, que esse cão tinhoso é o único cão que aparece no livro que não tem nome próprio, né? Ele é o cão tinhoso. Ele é adjetivado, mas ele não tem nome próprio. E existem outros cães, outros animais que aparecem na narrativa, né? Então a gente tem um cachorro que chama leão, um cachorro que chama lobo, um simbi, mas não o tinhoso não é nomeado. E isso é muito, é uma forma, né, do autor mostrar para nós que esse tinhoso, ele é privado de individualidade e também, portanto, né, de dignidade. O conto, bom, o conto Nós Matamos o Cão Tinhoso, ele começa na escola, né? O começo dele, crianças estão na escola, e essa escola, ela aparece também como um espaço em que a desigualdade se configura
e reflete a penetração do sistema colonial em todos os níveis. Então, o que acontece? A professora é a opressora, né? As crianças são as oprimidas. Entre as crianças existem crianças opressoras e crianças oprimidas, né? Mesmo dentro ali do mesmo contexto social. E o que acontece com esse cão, né? Esse cão entra na escola, observa os outros cães com o desejo de fazer parte, de pertencer ao grupo. Então ele tenta se aproximar e os outros cães não permitem. Aqui também, quando a gente vê, né, um cão com esse olhar, né, como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem dizer, o que é isso? É uma tentativa do autor de humanizar esse cão, né? E voltando, esse é aquele trecho que se repete ao longo do texto. Outras partes do conto também têm essa mesma função, né? Quando a gente coloca, a gente tenta retratar um sentimento humano em um cachorro, é uma forma de simbolizar alguma coisa, né? Quando a gente humaniza esse cachorro para simbolizar o sofrimento da exclusão do ser humano. Essa parte da narrativa, desse começo do primeiro conto, ela traz muito o questionamento do narrador Ginho e de uma outra personagem, que é a aluna Isaura, sobre essas questões opressão, oprimido, de uma forma muito infantil, né? Por exemplo, a Isaura, ela é a única que se compadece, né? Ela é a única que se compadece com o sofrimento do cão, porque ela também é uma excluída da sociedade. Ela é uma menina que, entre aspas, porque é retirado do livro, não brincava com as outras meninas. E por que isso? As outras meninas faziam rodas no pátio com ela no meio e xingavam, cantavam, chamavam ela de Isaura Cão Tinhoso, né? Então ela se identifica e se sensibiliza. Aí, esse mesmo conto, ele vai para uma segunda parte que se passa em um clube. A história segue, e nesse clube os jovens estão jogando futebol, jogando bola, e os adultos estão jogando cartas, em uma espécie de torneio. E isso também é interessante observar que a mesma condição de opressor oprimido que acontecia na escola, né, com as meninas e a Isaura, com os professores e as crianças, com a professora e as crianças, ela se replica, ela se repete de outras formas ao longo do livro, e isso vai mudando conforme a relação inserida na história, né? Porque estamos novamente falando de uma estrutura de poder da colônia. Então é isso que é retratado, replicado, repetido em várias situações e ambientações diferentes. Definida por critérios aí nacionais, sociais, raciais e de gênero, principalmente. Então, nesse jogo, né, quando a gente percebe que, quando chega nessa segunda parte do primeiro conto, no clube, existe um torneio de cartas, e o senhor administrador, o chefe dos Correios e o veterinário, entre outros, né, estão jogando. E acontece uma disputa mais acirrada entre o senhor administrador e o veterinário. E o veterinário, né, na verdade, o veterinário derrota o senhor administrador repetidas vezes nesse torneio, nessa jogatina. E isso mostra, nesse momento, aparece uma aproximação entre o narrador, o Ginho, e o cão tinhoso. Por quê? A gente tem ali novamente, né, uma autoridade que é ainda maior do que a autoridade da professora da escola, que é o senhor administrador, um funcionário branco de alto escalão da colônia e que cria uma nova relação de opressão. E nessa relação criada, o Ginho se coloca ao lado do cão, também como oprimido. Então você vê essas relações vão se desenhando de diversas formas. O que acontece, né? O senhor administrador perde no jogo e ele decide que ele quer decretar a morte do cachorro. Então, fica a cargo do doutor da veterinária chamar os meninos e convencê-los a matar o cachorro a tiros.
E ele, esse convencer, claro, né? A gente está falando aqui de uma situação bem complexa, porque é na base da chantagem e da ameaça, não é que ele convence de alguma forma lógica. E a gente tem que lembrar também que a gente está num contexto de guerra, né? Então, esses jovens, eles têm acessos a armas. Eu gostaria aqui de pontuar a banalidade do mal, né? A banalidade desse mal em matar um cão sem atribuir a isso nenhuma razão real. O motor, né, à primeira vista, dessa decisão é um motivo funcional. Então, eles falam, é necessário que o cão morra por razões sanitárias, porque ele está tão podre, né? Tem uma fala que ele coloca assim, ele está tão podre que é um nojo, caramba. Mas, na verdade, é um erro nosso se a gente lê isso como palavras do administrador, né, do senhor administrador. O que a gente está lendo aqui é como pensa, como fala o império. E é muito comum, quando a gente fala de uma relação colonial, que a ordem, a higiene, a disciplina, a hierarquia e uma lógica muito vulgar sejam atributos, né, de dominação, apoiadas, claro, sempre igualmente no racismo, principalmente aqui. Então, a partir desses termos, né, ordem, higiene, disciplina, hierarquia, a, a condenação à morte de um cão moribundo, ela não ganha nenhuma relevância especial. O administrador age ali, né, nesse momento, conforme suas atribuições em um território colonial, na colônia. E o toque de crueldade disso está num motivo muito mesquinho, né, que beira o sombrio até. Ele simplesmente, tudo isso só acontece, né? A morte do cão é decretada simplesmente porque o senhor administrador estava perdendo num jogo de cartas. E todos são maus, né? Todos os personagens que aparecem são maus com o cão, são más com o cão, tal como são com os mais fracos, com os doentes, com os desajustados, e aqui eu coloco entre aspas. Na verdade, assim, eles não são apenas maus, né? Eles são maus da mesma forma, da mesma maneira que os colonos portugueses são com os colonizados, né? Os colonizadores com os colonizados. Então, esse nível de maldade é replicado, é repetido. Por exemplo, né, os meninos, como castigo, enfim, eles obrigam o Ginho a dar o primeiro tiro no cão, porque o Ginho é mais fraco. Então, isso é exatamente uma replicar, né, o replicar de um comportamento de uma maldade cruel. Todos os meninos atiram no cachorro, né? E no último trecho desse primeiro conto, então, né, eles saíram da escola, daí eles foram para o clube, eles voltam para a escola, né? A cena volta para a escola, e é muito, a força dessa passagem se encontra na banalidade do ato, né? O mal, esse mal cruel, a extinção de um ser vivo, rebaixa-se à condição de um fato cotidiano. Então, é como se nada tivesse acontecido, como se isso fosse absolutamente normal. Bom, na posição do dominador, né, a gente vê nesse conto o opressor, que pode ser tanto o senhor administrador da escola, quanto a professora, quanto as próprias crianças ali entre elas, né? O administrador, ele não se compadece com as figuras do cão, com esse olhar triste, e ordena que esse cão seja executado. E a figura do colonizado, nesse primeiro conto, ela é muito bem representada, né, na minha análise, pela Isaura, que é uma personagem, que é uma menina, e que é a única que, desde o começo da narrativa, ela apresenta carinho pelo cão. Ela dá a ele um tratamento afetuoso. Ela, ao contrário dos demais, né, que tratam com um tremendo desprezo. E essa menina, ela simboliza
essa pequena, ela simboliza muitas coisas, né? Uma delas é a pequena parcela de portugueses que se posicionava contra todo esse processo cruel e agressivo e violento de colonização, mas que por ser uma parcela pequena, ela foi sufocada, né? Por ser uma minoria, ela não tinha poder para garantir a libertação desse povo. E a menina também simboliza o próprio colonizado. E se tratando desse conto, né, do autor moçambicano, a Isaura, mesmo não concordando com a execução do animal, ela não tem forças para mudar, né? Ela não tem forças para evitar a consumação dessa morte. Uma outra figura que também representa o oprimido africano é o próprio Ginho, né? O narrador personagem desse conto. Ele, no início da narrativa, não demonstra sentir afeto pelo cão tinhoso, e isso é evidenciado, principalmente na hora, no clímax ali da história, mas esse também é um momento conflituoso para ele, porque ele é pressionado a atirar em um animal contra a sua vontade, e ali, nesse momento, ele demonstra sentir, sim, compaixão, e ele deseja até levar esse animal para casa, né? E claro que isso não foi aceito pelos colegas. Bom, os outros contos, eles são bem mais curtos, mas igualmente fortes, igualmente sensíveis, igualmente críticos. Eu não vou resumi-los, porque vocês vão ler ou já leram, mas eu acho importante trazer aqui os temas principais que vão caminhar ao longo da obra. Os outros contos são, né, o Inventário de Imóveis e Jacentes, Dina, A Velhota, Papá Cobra e Eu, As Mãos dos Pretos, Ninguítimo e Rosita Até Morrer. O Rosita Até Morrer, ele é um conto que foi adicionado depois, né? Mas ele está no volume que a FUVEST utiliza. Quais são os temas, né? Aí a gente está falando de todos os contos. As histórias refletem, sobretudo, as diversas formas de opressão vividas pelos moçambicanos sob o regime colonial português. Também se fala, né, nos textos sobre a opressão e a subserviência do povo moçambicano, que ali não tinha forças mesmo para sair daquela situação de dominação, até pela própria ingenuidade, né? Apresenta, o texto também apresenta ao leitor, através das personagens, vozes, espaços e, sobretudo, a relação de dominador e dominado, do colonizador e colonizado. E ele faz também alusão a essa ingenuidade e pequenez infantil, né? Quando a gente traz aí as personagens, inclusive o Jim, né? E a Rosita e a Isaura, crianças, elucidando o sentimento de impotência do colonizado africano, né? Que é quase que o sentimento infantil mesmo, infantilizado, de não ter força, de não conseguir fazer absolutamente nada para impedir esse regime tão opressor, tão agressivo, tão violento e que gera tanto sofrimento. Essa obra, isso é muito importante frisar, né? Um dos motivos pelo qual, né, ela cai na FUVEST aí por 3 anos, minimamente, não sabemos o que vai acontecer depois. Ela é considerada um marco da literatura africana, principalmente porque essa literatura conclama, né, o povo a lutar pela liberdade e autonomia do seu país. Esses contos, eles expressam uma realidade vivida, de fato, durante a colonização portuguesa, e ele é uma forma de denúncia, né, uma obra denúncia. É quase não, acho que a gente pode até dizer que é um chamamento para a luta, né, uma convocação para uma luta de resistência contra essa presença estrangeira. É um livro que fala sobre a luta pela liberdade. Bom, eu trouxe aqui alguns temas, algumas questões muito relevantes, né, e que são questões que acho que vale a pena levantar. Uma delas, claro,
muito nítido, que o racismo é a premissa de todos os contos da obra. Outra é que o silêncio dos oprimidos é a principal estratégia de sobrevivência dos oprimidos. Tem um livro que eu acho que é muito interessante, que pode ser utilizado como reflexão, que é o Disabilidade, do italiano Roberto Parmigiani, que é esse livro aqui. Eu acho que ele complementa, né? Ele complementa muito quando a gente quer falar sobre a desabilidade, né? Porque é uma questão muito importante quando a gente fala sobre opressão, né? Tem alguns trechos aqui, por exemplo, que falam sobre como as palavras, né, como instrumento de poder, elas e controle, elas de fato aumentam muito esse gap, esse buraco entre o opressor e o oprimido, né? Eu acho que é um livro que vale a pena ser lido como uma complementação ainda. Bom, uma outra questão que é muito levantada nesse livro é a violência do racismo, seja qual for a sua natureza, né? Ela é denunciada, essa violência do racismo é denunciada em todos os contos do livro, de alguma forma. E é muito importante como ele traz o uso do idioma Ronga pela população oprimida como uma maneira mesmo de manter a cultura deles viva. Aliás, isso é uma característica super importante nesse livro, né? Ele utiliza aí outros idiomas moçambicanos, além do Ronga, que é falado em Maputo, e isso, assim, além da beleza, ele tem essa questão muito de manter a cultura desse povo viva de alguma forma, apesar de toda a violência, apesar de toda a opressão. As denúncias, né, e acho que quer dizer, uma forma, né, de dar muita veracidade às denúncias é a utilização do coloquialismo, né, quando ele reproduz esse falar popular de Moçambique, principalmente no Rosita até morrer, que foi um conto adicionado depois, reforça demais a identidade cultural e social africana. O livro é a representação do impacto de séculos de silêncio, que atormentam aqueles que sonham em ser livres, mas têm a vida constantemente vigiada pelo poder colonial. Esse livro que eu falei, né, o Desabilidades, ele fala muito também sobre isso, sobre silenciar para dominar. Vale a pena. Bom, um outro tema relevante é pensar que não há questionamento algum nas histórias quanto às estruturas sociais do poder do colonizador, né? Apenas quanto aos aspectos culturais do colonialismo. Então, por exemplo, tem marcas de oralidade, de vocabulário, a despeito da ocupação portuguesa, e que sugerem uma identidade cultural autônoma e forte. Os protagonistas claramente vivem uma revolta interior por conta dessa opressão, mas eles são fragilizados, né? Até pela própria pelo radicalismo, pela agressão, pela violência. Quando, quando a pessoa sofre uma violência dessa forma, de um opressor que sabe conduzir, a gente falando aqui de um período colonialista forte e agressivo, as pessoas não conseguem reagir, né? Elas não conseguem sair de onde elas estão. Elas ficam caladas, elas se abafam. E esse silêncio é, para mim, assim, o silêncio dos oprimidos é o grande mote, né, dessa obra. E a gente tem que lembrar, assim, era um começo de uma guerra pela independência, né, da colônia, que ainda se mantinha sob domínio de Portugal. Então, era um momento onde as pessoas questionavam o passado colonial mais forte, todo o período colonial, analisavam o presente e percebiam, né, tinha aí um entendimento de que não é o que a gente quer viver e vai viver, mas você só consegue vislumbrar um futuro independente e descolonizado se você para pensar nesse momento. Então, essa é a época, né? A época do livro, a época que esse livro foi lançado, é exatamente esse momento em que se questiona, analisa e vislumbra. Bom,
nos 3 contos, né? Nós matamos o cão tinhoso, As Mãos dos Pretos e Ninguítimo, ou Ninguítimo, é possível perceber a violência da opressão colonial naquilo que os moçambicanos não conseguem dizer, né? No silenciar. A gente percebe no silêncio. Em diferentes momentos desses 3 contos, desses 3 textos, o leitor é confrontado com um personagem que não consegue explicar o que está acontecendo naquela sociedade. Porque falar a verdade é romper com o discurso dominante, opressor, e você corre o risco de represália. É um calar-se, né, para não sofrer ainda mais. O não dito aqui, ele carrega a violência da barreira para a possibilidade de libertação e os comentários deixados em suspenso, né, o não dito, retrata muito como essa manipulação do discurso propagado pelo colonialismo consegue se alastrar no imaginário da população pós-colonial, inclusive. Ao longo do livro, né, ao longo dessa obra, nos textos todos, a gente consegue encontrar um padrão de atitude das personagens, que é exatamente isso: alguém disposto a questionar e desconstruir o discurso colonialista, mesmo que de maneira muito desinformada, ingênua ou até prudente, como acontece com algumas personagens. Mas aqueles que seguem, tem aqueles também que seguem fielmente o discurso pós-colonial, né, sem questionar, sem dúvida, sem nem imaginar ou pensar que aquilo que é dito, que eles, né, autorizado, né, aquilo que eles são autorizados a fazer ou a falar, não é questionado. E aqueles personagens que se sentem divididos entre o que parece certo, mas o que dizem que é certo. Isso é uma situação que, se a gente for pensar, né, em termos de Brasil, de pessoas, grupos mais oprimidos, ainda acontece, né, aqui. Bom, o desfecho, né, o livro chama Nós Matamos o Cão Tinhoso, o desfecho do primeiro conto, né, é a morte do cão, em mais uma situação onde não tem como fugir, né, do que foi determinado pelo poder colonial. Isso é importante, né? Não tem uma explicação, não precisa haver para esse domínio, né? Para esse domínio acontecer, para essa relação de opressor e oprimido acontecer, a explicação não precisa ser lógica. Ela simplesmente acontece e é isso mesmo e pronto. Essas são as questões que eu queria que vocês pensassem um pouco durante a análise do livro, dessa obra, que é realmente muito importante e acho que vai continuar sendo aí para todo sempre. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês acompanhem as outras aulas que a gente tem aqui. Eu vou deixar um convite: o projeto de literatura e vestibular do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, ele tem vários livros, né, são aulas gravadas de todos os livros que caem no vestibular da FUVEST, Unicamp, e é muito importante acessar esse conteúdo pós-leitura das obras, porque são todos compilados de um material muito rico, que foi feito com muito carinho, como suporte para leitura. Até a próxima. Eu espero que vocês realmente aproveitem todo esse material.